Amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença para ouvir a Tua palavra, para buscar a Tua presença, Senhor. Esperamos que o Teu Espírito faça algo em nós, nos mova, nos leve a algum lugar, que o Seu nome seja exaltado aqui em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Amém. Gente, eu estava procurando versículo mesmo, verdade, não lembro o versículo, verdade. Primeira vez que eu não tenho versículo. Mas eu queria falar um negócio que assim, eu pessoalmente eu não consigo meio, não sei se acontece com vocês, você começa a pegar uma coisa da Bíblia assim, você fica preso durante um tempo, tipo assim, algum entendimento, sobre, sei lá, alguma coisa. E toda vez que você vai orar, parece que aquela coisa vem na sua cabeça, você fica pensando, ou você vai ler a Bíblia, parece que você abre a Bíblia e só fala daquilo. Já reparou nisso? É legal quando isso acontece, né? Você abre a Bíblia, não, eu quero ler sobre a Páscoa, aí você abre e você não entende de Páscoa, você entende daquilo que Deus está tratando. E no meu coração Deus tem tratado uma coisa interessante sobre a questão entre diferença, entre comparações que a Bíblia faz. A Bíblia faz, Jesus faz comparações, Paulo faz bastante comparações. E uma das comparações que eu tenho feito para mim, pessoal para mim, é com relação a preço e valor. Qual a diferença entre preço e valor? Então, por exemplo, preço. Vamos pegar preço. Quanto custa uma Bíblia, mais ou menos, dessa? 18? Pô, onde tem que eu comprar uma dessa? Não, uns 30 conto uma dessa. Eu acho, né? Bruno já tá vendo dinheiro para comprar outra. Abre a ponte para nós. Mas sei lá, 30 reais, 18 reais, sei lá, quanto custa um celular igual o meu? Cadê o meu? O meu lá, sei lá, 150 reais. Mas também tem pessoas que têm coleção de selos, você já viu? Coleção de selo. E o cara de repente tem um selinho lá de 1900 e bolinha, bem feinho, que tem só um rabisquinho, um X, e ele não vende aquele selinho por mais de 2 milhões de reais, né? Tem muita gente que faz isso. Ou de repente o cara tem um Fusca, cor de rosa, bolinha azul, e um chega e fala para ele, eu te dou 500 mil reais. E ele responde pro cara assim, não tem valor. Para mim isso não tem valor, né? Isso não tem valor. Então, para a gente não ficar sem versículo, né? Falar que eu não estou lendo por abre sua Bíblia aí num versículo que você nunca leu. João 3,16. Você nunca leu? Quem já leu esse versículo? João, normal? João 3,16. Quem não tiver Bíblia, vai para o mão do lado e fala, acompanha comigo. João 3,16. Estou em Mateus. Todo mundo já leu esse versículo, né? Ou já ouviu, pelo menos. Você não tem Bíblia? Deve ter lá, tem mais uma lá, pega lá. Ele tinha. Mas isso aqui todo mundo sabe de cor, gente. João 3,16, não sabe? João capítulo 3, versículo 16. Esperar vocês acharem aí, todo mundo achou. Mateus, Marcos, Lucas, João. Tem muitos aqui? Tá? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo conhece o versículo, é o versículo mais citado no planeta Terra. Quando você vai fazer evangelismo, você não lembrou nada do versículo, você fala? Né? É um versículo mais, um dos primeiros que a gente aprende quando é criança, eu acho, né? Quando é criancinha, fala para escola dominical. Então, questão de valor e preço. Preço é determinado, preço. Quanto custa um boné? Não sei, quanto custa o boné? 120. Ah, 120 reais um boné. Valor é diferente. Às vezes ele não vende esse boné nem por 500 reais, porque ele ganhou da namorada, de alguém que ele considera importante. Então o valor que ele dá para o boné é maior do que o preço que o boné vale na realidade, certo? É tipo carro, é tipo, que nem eu falei, selo, colecionador de selo, tem um selo, que o selo que ele achou em 1900 bolinha, quando ele comprou em 1900 bolinha, custava 20 centavos. Ele guardou esse selo durante 50 anos, hoje o selo vale 2 milhões de reais. Mas o preço do selo, quanto foi? 20 centavos.
Então, existe uma diferença entre preço e valor. E a Bíblia fala muito disso. Preço e valor. O versículo que a gente leu fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também fala assim que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Esses dias eu fui na escola e eu ministrei uma coisa. Tocou aí? Mensagem? Se for para mim, fala que eu não estou. Esses dias eu fui na escola e a gente comentou lá uma coisa interessante. Não sei se vocês viram no Facebook, não sei se vocês viram esses dias, teve uma moça que vendeu a virgindade dela lá nos Estados Unidos por R$150 mil. Ela conseguiu R$150 mil. Então, a virgindade dela vale 150, o preço que deram, pagaram, para ela valia R$150 mil. Depois passou um tempo, foi um cara e fez mais ou menos a mesma coisa. Vocês viram isso também? Não? Sabe quanto que ele arrecadou? Nada, ninguém deu nenhum lance para ele. Então, valor e preço são coisas distintas. Eu posso dar um preço. Por exemplo, os escravos vendiam os próprios irmãos, né? Um negro vendia outro negro e falava: esse meu irmão vale 2.000 florins. Sei lá, florins, né? Fui longe agora, né? Nem sei o que é florim, na época da Inquisição. Então o cara falava assim: esse aqui bateu. Na novela agora, as mulheres que não assistem novela, tudo santa de Deus, não assiste novela, eu sei disso. Os homens também não assistem novela. Você pegar a última novela que está passando agora, tem lá uma mulher que vende as moças, né? Fala para a moça que ela vai para outro país virar artista famosa e vende ela. Então ela vende lá por 2 milhões cada moça. Se for virgem, vale mais, vale menos, depende. Se for morena, se for mais nova, cada uma tem um preço. Eu não me lembro de qual filme que eu assisti que tinha assim: Busca Implacável 1, não 2. Se alguém assistiu, assiste esse filme que fala disso, de um preço. Eles leiloam as moças aí, porque a virgem é mais barata, porque é loira é mais barata, é mais cara, tal. Tem lá os preços que eles dão nas pessoas. Mas para Deus a gente também tem um valor. Não tem um preço, tem um valor. Então, quanto será que você daria pelo seu namorado? Quanto você pagaria pelo seu namorado? Paloma. Falar um nome aqui para gravar: Paloma. Quanto que eu pagaria? Quanto você pagaria? Sim, dinheiro, sim. Pensa bem, senão ele vai se achar. Não vale nada. Quanto você daria pelo namorado dela? Quê? Quanto que eu pagaria por ele? Nada. Nada. Cara, Vale nada, sério? O que eu vou querer? Não, mas tirando a brincadeira, Sério, não entrou? Não entrou na mente, porque ela ficou. ultimamente eu tenho buscado a Deus e tenho observado isso. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele considera a gente de um valor assim absurdo. Preço. A Bíblia fala que o preço que Jesus pagou por cada um de nós foi a própria vida dele. Então, preço. Quando se fala de preço, se a gente for pôr preço na vida de cada um, para Jesus, para Deus, é a vida do Filho dele. Quando a gente fala de preço. Quando a gente fala de valor, aí a gente fala um negócio maior ainda. Deu tudo. Aí, quero só valor, como que funciona valor? Jesus fala assim que, sendo em forma de Deus, né? Que Jesus, sendo em forma de Deus, se esvaziou de si mesmo, se fez menor do que os anjos. Então, em forma de valor, Ele abriu mão de tudo que Ele tinha. Ele veio sofrer no meu lugar, Ele veio morrer no lugar da gente. Então, para Deus, o valor que a gente tem é imensurável. Você quer ver uma coisa? E quando Ele fala desse valor, Ele tanto faz valor, como Ele faz a gente ter valor. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer agora, que agora foi meio filosófico, né, o negócio, né? Tá dando para entender? Ele dá um valor para a gente. Então, no caso, Deus considera a gente tão valoroso quanto o Filho dele, a ponto de dar o próprio Filho dele. E depois disso, Ele faz com que a gente tenha um valor ainda maior.
A Bíblia fala, eu não vou citar o versículo, depois você edita lá e põe para mim, obrigado, né? Que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, falando do Espírito Santo. Então eu já falei isso aqui uma vez, vaso de barro é tudo vaso de barro, né? Vaso de barro. Imagina um monte de barro aqui, tudo igual. Como você vai saber qual que é mais valoroso ou não? O que Deus fez com a gente foi colocar dentro da gente o próprio Espírito Santo, Ele em pessoa, Ele veio habitar na gente e agora nós temos um valor diferente, que nós temos Deus dentro da gente, faz com que a gente vala, é isso que fala? Valia, tem um i, valia, o nosso valor agora é maior. Então você se acha um Zé Ninguém, de repente, você se acha um Zé Ninguém, aí você descobre que Deus morreu na cruz, pagou o preço de morte, que era o preço que tinha na sua vida, né? Comprou você, a Bíblia fala que ele remiu lá, quando fala remiu é comprou mesmo, pagou sua dívida, você devia sua própria vida, então ele deu a sua para pagar a sua conta, literalmente, né? Tem Colossenses que fala, né? Colossenses 4 fala que a cédula de dívida que tinha, imagina lá uma cartinha escrita, o diabo lá com a cartinha escrita direita, tal, paloma é o valor do pagamento, sua vida. A Bíblia fala que Jesus rasgou aquilo. Quando ele pagou, ele pegou, sabe, acabei de pagar a dívida, toma vagabundo, entrega na cara do cara para você provar que você pagou mesmo. Ele fala que pregou na cruz, rasgou, anulou, acabou, que ele pagou com a vida dele. Eu já até perdi o que eu estava falando em raciocínio. Volta. Que Jesus dá valor na vida da gente. Isso, desculpa. Então, você descobre que ele pagou o valor da sua vida, valor que ele achava que era muito com a própria vida dele. Se não bastasse isso, ele vem morar no seu coração, morar dentro de você e dar um valor para você que talvez ninguém dê esse valor. Então, para não ser redundante a mensagem que eu já preguei uma vez, tem a passagem lá da mulher samaritana lá que vai lavar os pés de Jesus, e ela olha para Jesus e ela leva lá um vaso de alabastro lá e joga lá tudo que ela tinha de valoroso, porque ela considerava Jesus o que ela tinha de mais valor. Então, comigo, no caso, sim, especificamente, Deus tem tratado comigo essa questão de Ele ser o que eu tenho de valor. O meu maior valor hoje é Ele, e Ele sendo o meu maior valor, também eu fico valoroso, porque tenho Ele dentro da minha vida. Quem era eu antes? Para e pensa quem era você antes de conhecer Jesus. A Bíblia fala assim, se você continuar lendo João 3,16, que nós estávamos condenados, nós não seríamos condenados, já estávamos condenados, éramos escravos do pecado, tínhamos um pagamento a receber que era a morte. Então Jesus vem e troca isso e muda a minha vida, a sua vida, e coloca, Ele vem habitar. A Bíblia fala muito disso. Salomão foi doido, Davi foi o cara mais doido para construir uma casa para Deus, queria porque queria, juntou um monte de dinheiro. Deus falou, você não vai construir uma casa para mim. Salomão foi e construiu. Mesmo assim, Deus nunca quis morar num templo, numa construção. Ele fez o ser humano para habitar dentro do ser humano, e Ele é o que dá valor à sua vida, dá valor à minha vida. Ele que faz da gente alguém. Eu gosto de uma música do Thales que fala assim, hoje eu tenho a sua vida, como é que é a letra? Hoje sou sua vida e minha vida, mais ou menos assim que fala, né? Sou bom cantor. Mas hoje a vida de Deus habita dentro da gente, dando vida pra gente. Olha que legal. Quando você vai ler, nossa, toma cuidado, né? Você está dando tempo aí para falar pra cá. Quando você vai ler Romanos, se eu não me engano, capítulo 7 ou 8 por ali, vai falar assim, que quando a gente conhece a Jesus, o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo vivificará os vossos membros. Então ele faz um comparativo que nós estávamos mortos, quando a gente recebe Deus, o Espírito Santo vem morar na gente, a gente fica vivo, ele vivifica, ele faz a gente ficar vivo. Então imagine se é um mundo zumbi,
Tenta imaginar isso, tipo Resident Evil, quem gosta de jogar. Você era um zumbi andando sem vida, morto, a Bíblia fala que está morto, e o Espírito Santo vem e habita e faz com que você viva. Mas de tudo isso eu queria resumir numa coisa. Resumindo, que estou falando rápido, até estranho, né? Mas assim, essa vida de Deus que vem habitar dentro da gente, que vale, que Deus coloca a vida dele dentro da gente, que torna a gente valoroso, que pagou todo esse preço, ela tem que continuar dentro da gente, como se ela pudesse ir embora. Em João 15 fala da parábola da videira, né? Vós sois o fruto, sua videira, sois o ramo, né? E eu lendo isso aí, eu pesquisei até um dia as mulheres que gostam. Se não ganhou, bate no namorado agora. Quem já ganhou uma rosa? Ai meu Deus, já peguei. Mas é legal ganhar uma rosa ou não? Né? Eu sempre dei, muito, viu? Pega essa, aproveita, sorte amanhã já. Mas ó, você ganha uma rosa, as mulheres vão entender melhor do que eu. Quanto tempo dura uma rosa? Você ganha lá bonitinho, você põe no vaso, numa água, mas quanto tempo dura? Eu pesquisei, dura geralmente lá, se você trocar água ou aspirina, tem um negócio que você põe aspirina para durar mais, não sei se vocês ouviram isso. Dura em média 2 semanas. Você sabe por quê? Sabe? Porque ela é cortada Porque ela foi cortada. Quando é cortada, ela ainda tem uma vida nela, ela ainda tem uma beleza, não tem? Tanto é que você ganha uma cortadinha, você fala, a mulher faz aquela carinha assim linda, né? Que beleza, ganhei uma rosa. A gente, quando a gente está diante de Deus, a Bíblia fala que a gente foi enxertado na videira, fomos implantados em Jesus, sabe? Imagina isso, enfiado dentro de Jesus, é isso que fala, enxertado. Faz um buraquinho lá e coloca. Eu pesquisei todas essas coisas, gente, que eu não vou falar aqui, senão vai ficar mais demorado do que eu já falo. Mas para tentar entender, enxertado, corta lá assim, pega o raminho, assim, tem um lugar certinho de cortar, pega a videira, assim, a outra plantinha e põe lá dentro. E quando você é enxertado, você começa a aproveitar daquela vida. E aquela vida faz com que você tenha vida. Se corta, igual falou lá com a rosa, você vai durar um tempo bonitinho. Você vai ter um tempo. Então presta atenção para você ver o que acontece. Você está lá buscando a Deus. Oh Jesus, sei que tem, maravilhoso, glória a Deus. E está em tudo. Aí de repente você por algum motivo peca. Acontece alguma coisa que você já não, parece que quebra aquela liga lá, você desconecta de Jesus, vamos dizer assim. Você reparou que parece que durante algum tempo você continua bem? Parece que tudo funciona. Depois você vai pregar, prega ainda de novo, e as pessoas acham lindo a sua pregação. Você vai falar de Jesus para o cara aceita Jesus ainda. Mas com o tempo, aquilo vai indo embora. Porque a vida está indo embora. Nessa mesma parábola Jesus fala assim: você não pode fazer nada, depende de mim. O homem não pode fazer nada se do céu não for lhe dado. Se você não tem essa vida de Jesus dentro da sua vida, você vai, de certa forma, quase que voltar para o outro estágio lá. Lembra o que você era? Zumbi? O que é o zumbi? É uma pessoa sem vida. Então, o valor que Deus dá para a gente é Ele mesmo. Depois, quando Ele vem habitar na vida da gente, Ele vem dar vida, vem fazer. Então, eu particularmente, falando assim, do que eu tenho orado, do que eu tenho pensado, eu fico imaginando isso. Nossa, Jesus é o cara, fala. Porque Ele deu tudo que Ele tinha por causa de mim, a sua própria vida, e hoje Ele pega eu ainda e quer fazer de mim alguém melhor, quer fazer de mim uma pessoa viva. Aí eu converso com uma pessoa lá que está mal pra caramba, falo de Jesus para ela, essa pessoa, não é legal você às vezes se sentindo um Zé Ninguém, porque você fez tudo errado aquela semana, sabe? Aquela semana que você nem lembrou que existia a Bíblia, nem sabia o que é orar, tudo que dá para você fazer de ruim você fez. Aí chega um cara, você fala pro cara assim, não, mas Jesus te ama. Você é de Deus, nossa, essa menina é de Deus, esse cara é de Deus. Já aconteceu isso com você? Você olha para ela e fala, se eu soubesse, rapaz. Mas não é bom ver que Deus dá valor na sua vida? Você é um jovem de Deus. Você muda. Você se torna um filho de Deus. Você se torna alguém.
Você começa a ter um pai, você começa a ter um lugar, um reino. Você fica uma pessoa vai dar um valor para a sua vida que talvez nem você dê esse valor. Talvez nem você dê. O dia que eu falei isso na escola, as meninas deram um exemplo lá que tem gente que até se mata porque acha que a vida não vale nada. E Jesus vem morar no seu coração e dar um valor. Eu fico tentando explicar, não consigo, porque tem uns negócios que não dá para explicar. Mas pare e pensa aí, dentro do que você conhece aí da Bíblia, dentro do que você conhece sobre Jesus, pare e pensa no que Jesus fez por você. Pare e pensa no que Ele continua fazendo, no que Ele vai fazer. Você olha para o seu corpo assim, as mulheres, né? Vou pegar as mulheres agora, pegar as mulheres. A mulher ama olhar no espelho e ver que apareceu um pé de galinha assim, né? Tão legal, né? É bom, não é? Não é, né? Mas você já parou para pensar que você vai chegar no céu, vai estar tão bonitinho assim, vai sumir tudo isso? Você nem vai lembrar disso para começar, né? Acho que não vai ter essas frescuras lá, né? Frescura, desculpa. Foi de homem, o homem acha que mas assim, você de repente é igual eu, tem um ombro igual da Lady Gaga, assim, ó, que caiu, tem um osso aqui, assim, ó, tudo espetado. E você vai chegar no céu, você vai encontrar com Jesus, você vai estar certinho, bonitinho. Hoje você tem um corpo que está bonitinho, que você tem 20 anos. Quando você tiver 60 não vai estar legal. Ou 34, que nem eu, já tem barriga, não tá. Nunca teve um corpo bonito, né? Agora está ficando bem. Mas assim, Deus vai transformando, a gente vai transformar você, vai te dar um... Eu coloquei uma frase no meu computador assim, que o meu professor, meu patrão achou muito louca, nem entendeu, né? Até comentei com o Michael. Coloquei uma frase, um papel de parede. Aí estava escrito assim: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele estava passando assim, ele olhou: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Você está louco? É louco porque morrer é lucro? Falei, claro, eu vou para o céu, para mim é lucro morrer. Ele não conseguiu entender isso. Ainda perguntei para ele assim: você não vai para o céu? Você não acha que você vai para o céu? Ele falou: eu acho. Falei, por quê? Eu sou um cara bom, né? Eu fiquei quieto, né? Depois outro dia eu continuo a conversa com ele. Mas todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. E Jesus nos deu esse direito. Porque a gente consegue crer nele, a gente vive segundo o que ele falou, vive a vida dele. Então, eu acho que eu já estou misturando todas as coisas aqui, já fui para um lado, fui para o outro. Não sei se vocês estão entendendo mais nada, eu faço isso direto, né? Falo de 10 assim dentro mesmo. Mas assim, voltar no que eu falei. Como que eu vou conseguir, às vezes assim, viver tudo que eu quero viver em Cristo? Como que eu consigo funcionar e às vezes parece que não vai, parece que eu tento. Como que eu olho às vezes para o meu pastor, o pastor Ciro lá, que é o exemplo máximo que a gente tem na nossa igreja, 20 anos de idade lá, fazia o boi parar lá. Quem já leu a história dele, se não leu, lê de novo. O boi chega, vai matar ele, para em nome de Jesus, tenta fazer isso, vai parar na frente do boi. Mas como eu quero ser igual. Quem não quer ser igual? Quem não gostaria de fazer as obras que ele fez? Quem não gostaria de ser igual o pastor, igual o seu obreiro? Quem não gostaria de orar para uma pessoa, sabe, pregar o evangelho, uma pessoa se converter? Nossa, gente, o que a gente mais quer. Mas o que eu tenho observado desses caras, esses últimos dias, e o que eu tenho procurado fazer na minha vida, é que eles têm uma coisa de valor. E o valor que eles buscam, às vezes, acho que é isso que a gente troca. A gente busca isso, querer pregar, querer tocar uma pessoa, não é errado. Paulo fala para Timóteo assim: quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Quem quer ser um pregador, quem quer ser um pastor, é ótimo. A melhor coisa que você pode desejar é ser pastor e pregador. Vai sofrer pra caramba, mas é bom, não é errado. Mas estas pessoas, já reparou que todo pastor fala que nunca quis ser pastor? Você já viu isso? A maioria fala que não quer ser, ou é tão mentiroso que eu acredito que não, ou não queria ser mesmo. O que acontecia com eles? Vou pegar o pastor como exemplo. Jesus é tão valoroso para ele, é o valor máximo que ele tem na vida dele, que quando o próprio Jesus ou alguém chega e fala assim: ó, vai pregar minha palavra, vai ser pastor, ele não queria.
Ele não queria ser pastor, ele queria ser qualquer coisa, menos pastor. Mas Jesus é tão valoroso para ele, o que Jesus fez para ele tem um valor tão grande, que ele não consegue dizer não. Então ele chega, o pastor fala isso, ele fala assim: como eu poderia falar para Jesus, que deu a vida dele para mim, não? Então acho que, como que eu posso fazer tudo? Como que eu posso ser essa pessoa? Primeiro eu preciso ter Jesus como meu maior valor. Eu preciso olhar para Jesus e ver o meu maior valor. Ele tem que ser o que eu tenho de mais valoroso. Quando ele for o que eu tenho de mais valoroso, a minha vida, morrer na cruz, como eu disse lá, morrer para mim é lucro, vai ser lucro mesmo, porque eu vou estar com Jesus. Para mim, ir, sair daqui, deixar todos os meus amigos, às vezes ser missionário lá, não sei na onde, que nem o cara que eu estou lendo, lá em Bornéu, lá na Ásia, nem sei onde fica Bornéu, nem sabia que existia Bornéu. Com 20 anos de idade, abandonar tudo, ir lá para um lugar lá com a filhinha ficar paraplégica, ele começar a dar, sabe, deformar aquelas doenças que tinha, que hoje tem cura. E ele, em vez de voltar, ele falou: eu volto como e nego a Jesus, Jesus me chamou, eu vou voltar com a minha filhinha. E olhar para a filha sofrendo lá, a perninha entortando cada dia mais, ele lá para pregar o evangelho, sendo que ele podia ir para os Estados Unidos, onde ele morava, ele tinha mais coisa. Mas Jesus era o mais valoroso que ele tinha. E quando eu tenho algo de valoroso, olha que legal, vamos pegar aí, vocês são muito amigas? São? Muito. De fazer fofoca junto, de contar as coisas legais junto, né? Legal. Vocês gostam da mesma banda de rock, alguma coisa assim, de gospel, de sertanejo, de pagode? Vocês têm gosto em comum? Tem? Sim ou não? Tem que ter, gente, para ser amigo, tem que ter gosto em comum. Mas geralmente amigo não tem gosto em comum. Por exemplo, eu me digo com o Michael, rap, né? É o básico, né? Começa por aí. Hoje eu vi você cantando lá, achei legal aquele vídeo seu. E vi você todo internado assim, bonitinho. Muito chique. No vídeo. Mas assim, quando, por exemplo, eu gosto de sei lá, Renascer, eu gosto da banda Renascer. Quando sai o CD do Renascer, e eu tenho, por exemplo, o Michael, que eu sei que gosta de Renascer, qual que é a primeira pessoa que eu vou falar? Michael. Porque aquilo tem um valor para mim. Então, quando Jesus for um valor altíssimo, quando ele for mesmo valoroso para a gente, não que ele não seja valoroso para você, não estou falando que você não gosta de Jesus, calma aí. Então, assim, mas quando ele é o nosso maior valor, é mais fácil para a gente falar do Evangelho. Pega lá quando você acabou de se converter. Presta atenção quando você acabou de converter. Você fala assim: achei Jesus. Ai meu, nossa, não é? Aqueles caras que falam assim: nossa, os mais velhos falam: nossa, eu tivesse conhecido Jesus quando eu tinha 18 anos de idade, minha vida seria diferente. Porque ele acabou de achar algo muito valoroso. Jesus tem um valor para ele absurdo, que ele tem que contar para alguém. Imagina você achando uma maleta com 500 mil reais. Não vai contar para todo mundo, você não é bobo, né? Você vai querer dividir, mas você vai contar. Por exemplo, o namorado vai contar para a namorada. O namorado arruma um emprego novo, conseguiu um emprego novo, já vai direto, vai lá e fala: Paloma, nossa, eu consegui um emprego novo, que legal, não é? Primeira pessoa, a pessoa que a gente ama. Então, quando Jesus ele tem um valor assim muito grande na vida da gente, ou quando ele é o nosso maior valor, quando a gente entende o valor que ele deu e ele se torna o maior valor da gente, as coisas começam a acontecer. Então a gente sai de um nível de esforço, preciso pregar o evangelho, se eu não pregar eu estou em pecado, eu não sei o que tem, que, né, a gente fica se cobrando, e as coisas começam a ser naturais. Pega os momentos que você está lá mais com Deus, lá mais firme com Deus, que Deus vem e renova você. Já reparou nisso? Você prega o evangelho, ninguém pede para você. Você vai no culto, ninguém pede para você levantar a mão, você levanta a mão. Já reparou nisso? Você vai na sua casa, quer orar, dá vontade de orar, ninguém precisa falar para você que fica orar. Então, para mim, ultimamente para mim, eu venho orar, eu só consigo olhar e ver Jesus. Eu falo: nossa, Jesus pagou um preço, morreu no meu lugar, depois vem morar no meu coração. Hoje eu sou um vaso, né? O versículo fala que somos um vaso de barro. Mas vaso de barro para qualquer um, mas para Deus não. Quando Deus olha para você no meio daquela multidão, ele fala: aquele vaso ali tem algo valioso ali, tem algo ali que, quando ele olha assim, esse monte aí, agora estão construindo lá o templo de Salomão em São Paulo, né?
Estão construindo a igreja, nossa igreja vai construir lá como é que é o nome lá? É tipo um seminário, né? Estamos construindo lá a catedral, que é enorme, e a sede vai construir tipo não é seminário, como é que fala, gente? Pavilhão de evento lá. Então, construções monumentais e lindas, pensa nos lugares lindos. Aí Jesus fala assim: eu não, vou morar no coração do Michael, morar dentro do Michael. Já viu o que? Não sei. Já viu alguém aberto? Já viu isso? O Michael já viu, né? O Michael mexe com isso. Você já viu? Já foi ver uma necrópsia? Já? Eu já fui. Você imaginar? Se você ia namorar com seu namorado, se ela fosse do avesso, nem eu não estou arrumando namorado nem normal, imagina do avesso. Tirando a brincadeira, que eu sempre brinco, mas assim, ele escolheu morar dentro de nós. O próprio Deus disse: eu não quero morar numa casa, eu quero fazer uma casa que não seja. Foi Ele que construiu você, foi Ele que fez. Ele fez a própria casa dele, sua vida. Então Deus dá um valor pra gente assim, que acho que nem a gente às vezes dá esse valor. A gente começa a se achar um Zé Ninguém, sabe? E tem momentos que a gente vai se achar assim, que a gente vai pisar na bola. Então quando a gente olhar, a gente precisa, sei que é o meu, precisa aprender isso. A gente precisa aprender que Deus dá um valor absurdo pra gente não deixar essas outras coisas, as coisas temporâneas, as coisas que passam, sabe? O apóstolo Paulo ele faz uma comparação legal. Então a gente precisa fazer essas comparações. Por isso que eu acho que fala que Deus fala muito de comparação. Ele faz uma comparação assim, ele fala assim: não está escrito. Vocês procura lá no YouTube, no Google, põe embaixo a legenda, tá? Ele fala assim: porque tenho para mim que as aflições deste mundo presente não são de se comparar com as glórias do mundo vindouro. Então ele faz uma comparação básica. Estou sofrendo, né? Mas qual que é a comparação que faz? O meu sofrimento, quantos anos? A pessoa mais velha já viveu 20 anos aqui, a nossa época? 122. Ele compara 122 anos com a eternidade. Então quando você estiver sofrendo, faz essa comparação. Estou sofrendo faz 5 meses, compara com a eternidade. Aí você vai falar que não é nada. Então quando você achar que você não vale nada, compara com o preço que Jesus pagou na cruz, que Ele fez para você. Aí você vai ter que parar e falar: peraí. É quase ingratidão, eu acho, né? Quase desvalorizar o que Cristo fez na cruz. Você achou o versículo que você está abrindo? É? Fala aí quando. É Romanos 8:18. É bom, gente, conhece a Bíblia. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pensa nisso, tomando uma chibatada nas costas, dando glória a Deus, oh, aleluia, vou para o céu. Mas você vive 122 anos, falou que vive? Digamos que você viva 70 anos, gente. A gente acha que é tempo pra caramba, eu vivi 34, estou ficando cansado já. E ele fala que esse tempo não é nada. Jesus falou assim: um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá. Né? Um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Jesus já voltou. Mas por que ele fala que é um pouquinho? Porque ele está pensando numa questão da eternidade. Então só achar um breve, em breve, né? Tem uns versículos que falam em breve, em breve. Aí você olha para a Bíblia e fala: não, mas como assim em breve? Jesus fala para você: espera um pouquinho, espera uma semana, você acha que está acabando. Mas se você olha para a eternidade, é pouco tempo. A gente considera o sofrimento da gente tão... E Jesus, acho que Jesus também olhava para a eternidade. A Bíblia fala lá que ele vai ver o fruto do seu trabalho, né? Acho que é Isaías 53, se não estiver errado. Vai ver o fruto do seu trabalho e vai se alegrar. Fala assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás. Em breve. Quando que é esse breve? Quanto tempo foi que ele falou isso? 2000 anos. A Bíblia fala em breve.
Pessoa, se ele falar assim, a gente vai casar em breve, em 2026. Breve, né? Eu nem sei quanto tempo dá em 2000. Quanto tempo dá daqui a 2000? Sei lá, dá um monte aí, né? 14 anos. Ou vai casar com outra, porque não vai dar certo. Mas, então a gente precisa fazer essas comparações. Quando você lê na Bíblia, começa a pensar nesse sentido assim. O que você considera valoroso, o que a Bíblia considera valoroso? O que tem valor para você? Às vezes, o que tem valor para mim? Às vezes, o valor para mim é meu corpo. Tenho meu corpo como super valoroso. Então, eu malho bastante, porque eu tenho que ficar. Não é meu caso, né? Não malho nada. Mas sei lá, para mim, eu gosto de estudar. Gosto de ser uma pessoa que gosta de ler muito. Então, tem muitos livros que são. Eu não dou para ninguém, não vendo. Agora eu pego e comparo isso com a eternidade. Quando eu aprendo a fazer essa comparação e calcular essas coisas, algumas coisas eu vou deixando de lado. É natural. Se Jesus é tudo que eu tenho, a gente não canta, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Como é que você trata um negócio que é tudo para você? Se você está num lugar perdido e só tem dinheiro da passagem do busão, como é que você trata o dinheiro da passagem do busão? Você fica comprando bala toda hora com o dinheiro da passagem do busão. Dá vontade de comprar bala, você compra? Não compra. Não é? Porque é o único dinheiro que você tem para sair daquele lugar. Já viu? Os caras se matam. Então, Jesus precisa ser isso para a gente. A gente precisa olhar para Jesus e falar assim: Jesus, tu és tudo, tu és o meu maior valor. Tem uma música que fala isso, eu lembrei. Tem? Você lembrou? Lembra a letra? É verdade. É do Nani, né? Nani Azevedo, né? Eu gosto dessa música. Tu és tudo para mim. Você acha que é os namorados que fazem para namorar? Eu acho legal isso, né? Começa a namorar. Facebook vira uma beleza, né? É coraçãozinho todo dia, tá acabando o tempo. É coraçãozinho todo dia, te amo todo dia, você é tudo para mim. Eu não vivo sem você. Você é meu sol, minha lua, minha estrela. Bonito. Bonito, não tem nada de errado com isso. Mas se a gente falar isso para Jesus também, Jesus é meu tudo. Tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. O Senhor é meu tudo, o Senhor é meu sol, é minha lua, é minha estrela, é meu fazer coraçãozinho. Quem que gosta desses negócios, né? Dar beijo para Jesus. Mas, Jesus tem que ser tudo para a gente. Quando ele for tudo, sabe, se você perder seu namorado, vai ser ruim. Mas você não perdeu tudo. Entendeu? Então não dá para entender esses caras assim que. Já viu lá nos perseguidos lá, que morre, a filhinha do cara é morta porque ele não negou Jesus, né? Não negou Jesus, aí o cara vai lá e corta o pescoço da filhinha dele 3 anos na frente dele. Por que esse cara não larga de Jesus? Porque Jesus é tudo. Tudo. É o que ele pensa na coisa mais valiosa que a pessoa pode ter. Jesus é mais valioso. Mais valioso que ouro, que prata. Vale mais que tudo. Então Jesus precisa ser assim para a gente. Eu preciso olhar na Bíblia. Jesus uma vez brigou com os fariseus lá e falou assim: vocês têm as escrituras, que vocês pensam ter nas escrituras a salvação, mas são elas que testificam de mim. Os caras liam a Bíblia, não a Bíblia no caso, né? Pentateuco, os 10 mandamentos. Eles liam a Bíblia lá todo dia, assim, porque eles falam assim: aqui é a salvação, 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 lia. Só que eles não conseguiam enxergar que o que eles estavam lendo, na realidade, era como se fosse um monte de setinha assim, apontada para Jesus, assim, ó. Sabe? Estivesse lendo o mapa da mina. Quando você lê a Bíblia, eu dei uma aula na escola dominical, eu falei: a Bíblia é um mapa da vida, e para você encontrar Jesus. Quando você olha na Bíblia assim, você vai ler a história de Davi lá, você vai encontrar Jesus. Você vai ler a história de Sansão, vai ter Jesus ali. Você tem que achar Jesus ali, porque a Bíblia está escrita aqui
só para você achar quem é Jesus. É um mapa. É o mapa do tesouro. E o tesouro é Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que fala de tesouro, tem duas interpretações. Eu viajei mais ou menos agora, né? Não sei se vai dar umas 30 minutos. Mas tem duas interpretações. A Bíblia fala assim que um vendedor encontrou o tesouro em um campo, né? Que já leu, sabe onde está escrito? Não sabe, já sabe? Está na Bíblia, você pode ler que está lá. Eu não vou lembrar agora. Mas um vendedor de pérolas, de joias preciosas, né? Encontra um tesouro de grande valor no campo, e pelo valor que ele considerava naquele tesouro, ele vai e vende tudo que ele tem, vende tudo, compra o campo por causa do tesouro. Então, tem duas interpretações aí. A mais tradicional é falar que nós encontramos Jesus, né? Essa é a mais tradicional. Jesus é o tesouro valioso, então você vende tudo que você tem, vamos dizer assim, você abre mão de tudo que você tem, abre mão para poder comprar o campo, para poder proteger o campo, para que ninguém pegue nada, o tesouro está lá, escondidinho. Então você compra o campo e deixa lá. A outra interpretação que tem disso daí é o contrário. O campo é o mundo, o tesouro somos nós, e o comprador é Jesus, o negociador. Dos dois jeitos se abandona tudo. Jesus fez lá, como diz lá em Filipenses, se eu estiver errado, você me corrige, pelo amor de Deus, que eu troco as bolas, né? Sendo em forma de Deus, tá certo? Filipenses 2,6, olha que bom de crente aqui, né? Filipenses 2,6, sendo em forma de Deus. Tenta imaginar aí como que é o céu. A Bíblia fala que o céu tem chão de ouro, né? João fala que o rio era como diamante, né? Cor de vidro lá. As paredes são de jaspe, de cristais. Lembrei do Voz da Verdade agora, a música do Voz da Verdade. Pensa num lugar valoroso. Olha, eu gostava de uma frase que eu ouvi um pregador falando: lá o negócio é tão valoroso que ouro não vale nada. Quem falou isso? Luciano Subirá. Que o ouro não vale nada, que veio o asfalto. Que nós consideramos mais valoroso que é ouro é asfalto lá. Aí Jesus falou assim: não, olhei para o mundo, vi o ser humano, é mais valoroso do que o céu. Então eu vou descer daqui, vou me desfazer de tudo que eu tenho. É igual você sair da sua casa e falar: não, achei sei lá o que, lá não sei na onde, lá, que é mais valoroso, eu abandono tudo que ele tinha, sua glória, seu poder, sabe? Ele abandonou tudo, ele veio aqui, ele não era onisciente, ele não era onipotente, ele operou milagres, mas ele não era onisciente, ele não era onipotente, não era onipresente. Todas as virtudes que fazia dele Deus, ele abandonou para estar aqui junto com a gente, porque ele considerava a gente, considera até hoje, o que ele tinha de mais valoroso. Então você pega agora essa passagem e faz a mesma coisa. O cara do seu lado vai falar para você assim: você é maluco, na flor da idade, indo na igreja. Que comigo acontece de vez em quando. O que você fez domingão? Encheu a cara. Os caras vão encher a cara e sei lá. Onde você foi? Foi na igreja. Ah, você foi na igreja. Nossa, eu curti pra caramba. Onde você foi? Fui na igreja. Então Jesus precisa ser o que a gente tem de mais valor. A gente precisa ler a Bíblia e encontrar quando Jesus dá valor na vida da gente. Não só encontrar ali repreensão da parte de Deus, porque mesmo quando Deus repreende você lá, é porque Ele te ama. Você é tão valoroso para Ele que Ele não quer que você quebre a cara. Então Ele vai te repreender porque Ele não quer se perder você. Não quer. Você tem tanto valor que Ele não fez o inferno por causa de você. A Bíblia fala que Deus fez o inferno por causa do diabo e dos seus anjos. Nunca foi por causa do ser humano. Nunca. Então eu queria deixar essa pequena introdução, essa pequena frase, como diz o Michael, e que você pensasse nisso. A gente vai orar agora aí. Vai lembrando, se você estiver orando, você vai começar a lembrar de um monte de versículos. Você vai ver que legal que Jesus fez. Vai começar a lembrar assim: Jesus fez, quem é Jesus, o que ele falou. Você vai vendo o valor que Ele dá na sua vida. E a hora que Ele
que a gente conseguir ter ele mesmo como o maior valor, então o cara vai falar assim: eu vou queimar você num poste lá que não fazia na época da Inquisição. Vou queimar. Morrer para mim é lucro. Eu vou encontrar meu maior bem. Vou lá ver o meu maior tesouro. Eu vou ficar junto com o meu maior tesouro. Jesus falou que se o meu olho escandalizar, para arrancar um olho. Claro, eu arranco um olho. Eu vou achar o maior tesouro do mundo. Meu maior valor vai estar lá. Porque é um olho para mim, meu maior valor do tesouro. Porque é um braço para mim. Então é por isso que as pessoas conseguem ir lá e ser torturado por causa de Jesus. Porque Jesus tem um valor absurdo para eles. O que eles têm de mais valoroso é Jesus. E para Jesus, o que ele tem de mais valoroso somos nós. Ele nos tratou assim. Então a gente também deveria tratar ele dessa maneira, como o mais valoroso. Quando ele for orar, não vai ser pesado. Jejuar não vai ser pesado. Sabe, estar com ele não vai ser pesado. Imagina um lugar que você tem aquele tesouro assim, que você não pode, às vezes, no nosso caso não, que não pode, mas aquele tesouro que você não pode mostrar para todo mundo, senão todo mundo vai querer. No nosso caso a gente pode, que é até bom que o outro queira, né? Porque não acaba, é diferente. Mas você tem que, o cara, o que o vendedor fez? Comprou o campo e ficou de boa lá, escondeu e não falou para ninguém, porque ele tinha medo dos outros roubar, né? Mais ou menos essa, vamos dizer assim, que essa era a ideia. Ele escondeu. Então acho que de vez em quando ele dava um migué assim. Eu tenho até um vídeo que é muito legal, acho muito legal. Se tivesse preparado, tinha trazido para vocês verem. Do cara simulando isso, um vídeo. Você procura na internet lá, que deve ter no YouTube lá. Palavra do Semeador. O cara compra um campo e o campo é horrível, seco. O cara se mata, só vê assim, tipo assim, cada galinho de árvore assim, tem uma marcação, ele vai até ele chegar num lugar, ele ajoelha, acaba, e quando ele abre assim, tira uma caixinha assim, que é o tesouro, o olhar de satisfação nele. Então quando você vai diante de Jesus, é como se tivesse cavado, escondeu-se, foi lá para o seu quarto, você acha seu maior tesouro, você vai lá se deleitar com aquele tesouro. Você vai lá se admirar, ficar admirando aquele tesouro. E Jesus também, você chega lá, Jesus fica olhando e fala assim: nossa, valeu a pena, que tesouro lindo. Puxa, que tesouro, nossa, valeu a pena. Aquelas perguntas que faz, se você tivesse que fazer tudo de novo, Jesus ia falar: faria de novo, se fosse pior, faria de novo. Porque esse tesouro é o que eu tenho de mais valioso. Então a gente precisa ter Jesus como o máximo, tesouro maior. Aí quando ele for o tesouro maior para nós, como disse o Mike na mensagem, as fascinações desse mundo, o dinheiro, né, que falou na praça lá, as fascinações do dinheiro, tudo que vier vai ter seu valor. Aí você vai comparar, vai pôr na balança. Se eu pego esse ou esse, o que é mais valoroso? Eu vou ficar com mais valoroso. Eu vou conseguir entender por que um cara consegue falar não para as drogas, ou por que um jovem, às vezes como nós aqui, consegue falar não para o sexo. Por que consegue falar? Porque ele faz essa comparação. O que tem valor? Isso aqui é rápido, temporão, dura. Tem seu prazer, tem sua alegria, mas dura quanto tempo? Aí eu vou trocar o valor de que é Cristo, que vai durar a eternidade. Quando eu começo a fazer essas comparações, eu consigo vencer. Por que José saiu correndo lá da mulher? Porque Deus era o maior valor dele. Ele preferiu ficar pelado, preferiu ir para a cadeia, preferiu tudo. Mas ele falou: meu maior tesouro, eu não perco. Perco minha liberdade, perco minha posição. Pensei, perco minha namorada, se for preciso. Não é que é preciso, mas às vezes é preciso. Perco às vezes um status, perco um amigo, perco tanta coisa. Paulo fala que ele considerou tudo como esterco, né? Como a pior coisa que eu tinha, por causa de Jesus. Então foi por isso que ele foi capaz de sofrer 2 vezes, 2 quarentenas de chibatada, né? Menos 1.
Oi? 5 quarentena? Puta, só não lembro dele. Você tem coragem de tomar? Quando dá 5 quarentena? 5 vezes 4, 20, né? 200. 5 vezes 40, 200. Mas tem que tirar uma de cada um. Tira 4, 186. Você teria coragem? 186. 96. Conta boa, cara. O cara foi naufrágio, começa a defender lá naufrágio. E ele olha para tudo isso e fala assim: tenho para mim, Romanos 8:18, falou? Tenho para mim que as aflições desse mundo não são nada. Não é nada, né? Tomar 200 chibatadas com os postos não é nada, né? Moleza. Mas porque ele olhava para Jesus e falava. Foi ele que falou essa frase, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Fala para alguém, você vai, nessa semana aí você vai lá e fala com um cara assim que não conhece Jesus, fala assim: cara, nossa, você tem medo de morrer? Ele vai falar: tenho. Oxe. Você fala assim: eu não, cara, morrer para mim é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. Fala isso para você ver a reação dele. Não, tô falando sério, fala. A melhor coisa que poderia acontecer na minha vida era morrer. O cara fala: primeira reação dele. Você até tem uma oportunidade de falar de Jesus para ele depois. Então eu queria que você pensasse nisso. Quanto vale Jesus para você? Preço não tem, mas quanto vale? Valor diferente de preço. Quanto vale? Vale a pena? E vale você às vezes perder um namorado, às vezes você olha para o seu amigo, às vezes, né? Seu amigo lá que está se esforçando mais do que você para estudar, ou que você olha para o lado assim. Não era para me falar, mas abra sua Bíblia aí para o Salmo 73. Já que eu não falo um pouco, está dando tempo aí? Quanto tempo falta? Já foi 50 minutos. Bati meu pé. Jesus, 50 minutos. Não sei se você já leu esse salmo aqui. Já leu o Salmo 73? Alguém já leu? Se não leu, presta atenção. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe e largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, e só refletir para compreender isso, achei muito pesada esta tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atentei com o fim deles. O salmista aqui começa a fazer o seguinte, acho que você já fez isso. Ele começa a olhar para o vizinho dele, que não serve a Deus, e tem a mesma idade que você, o cara já está de carrão novo, o cara de repente já arrumou uma puta namorada bonita, está ganhando um puta salário bom, com perdão da palavra puta, né, mas é no sentido de bastante.
E ele começa a olhar para tudo isso e ele fala assim: peraí, Deus, não estou entendendo. Eu te sirvo. Ele fala, ele até chega e fala assim: inutilmente, parece que está sendo em vão eu ficar aqui, não pecar, ir na igreja todo dia, orar, não fazer nada de sacanagem, me preservar, me guardar ao máximo, e eu não consigo ser abençoado. Eu não tenho um carro, não tenho nada, não tenho uma namorada, não tenho nada. Agora o cara ali que fala mal de ti, blasfema o teu nome, está indo bem pra caramba. O cara é um puta de um carrão, o cara achou uma namorada mais gata que tinha, ou um namorado mais bonito que tinha. O cara no trabalho dele, ele está evoluindo, ele está crescendo. Tudo que ele quer fazer, ele faz. O cara maltrata todo mundo e todo mundo acha ele o melhor cara. Eu tento ser o mó humilde, mó legal com todo mundo, tratar todo mundo bem, amar todo mundo. E sou considerado um tonto, sou considerado um Zé Ninguém. Como é que é isso, Deus? Ele estava fazendo uma comparação complicada aí. Aí acontece uma coisa com ele que é o que precisa acontecer com a gente quando a gente entra nessas ondas. Ele falou assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Depois você continua lá na sua casa. O que aconteceu quando ele entrou? Ele viu o fim deles. Ele começou a ver o que ia acontecer com esses caras que desanda, que não está nem aí com Deus, que acha que tudo que tem de bom é ter um casão, uma carrona, ter tudo. Eles têm a glória dele aqui, 70 anos, 122 anos, né, mãe? Eles vão ser os caras, com 120 anos, vão ser os caras mais ricos do mundo, o Bill Gates da história. O maior valor que eles têm é as posses dele. Agora, quando Asaf entra lá, ele olha assim e vê que o maior valor que ele tem é Deus, é Jesus. Então ele pega e fala assim: desculpa, perdão, falei abobrinha. Os caras estão indo para o inferno, você está indo para o céu. Quem não conhece Jesus está indo para o inferno, você está indo para o céu. Então, para aí de se achar um Zé Ninguém. Para aí de achar que o cara está melhor que você. Prata e ouro vai ficar tudo aí. Agora, tesouro, Jesus, nunca vai acabar. Então, eu queria que você feche seus olhos aí, só para a gente fazer uma oração aqui, rapidinho, só para terminar. Depois, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, a gente sempre faz essa questão, se quiser fazer uma pergunta, um comentário, fica à vontade, tá? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te conhecer, Senhor. Abre os nossos olhos para te enxergar, Jesus, como o valor, como tu és valoroso, Senhor, que tu és o nosso bem maior, como o Senhor nos trata com valor, Jesus. Senhor, dá-nos um coração igual daquela mulher que quebrou o vaso, quebrou tudo que ela tinha, Senhor. Para alguns foi desperdício, Senhor, mas para ela foi honra, Senhor. Que a nossa vida seja derramada aos teus pés, Senhor, porque nós reconhecemos que tu és tudo que nós podemos ter. Tu és o que há de melhor, Senhor. Tu és o mais valoroso de tudo, Jesus. Ensina-nos, Senhor, a te ter assim. Dá-nos um coração, Senhor, que reconhece, Senhor, quem tu és, para que nós não achemos pesado, Senhor, te servir, mas que nós venhamos entender, Senhor, que nós temos o maior dos privilégios, é te conhecer, é te amar, é te servir, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.